A paz do Senhor. Hoje o tema da nossa reflexão é domínio próprio. O texto se encontra em Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim a palavra de Deus: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que significa domínio próprio? Significa autocontrole, domínio dos próprios desejos e paixões. O domínio próprio, ele está até no final do versículo. Ele é o último da lista das virtudes. Mas não é porque ele seja o menos importante ou porque seja o menor dos frutos. O domínio próprio, ele funciona como um elo ligando todos os demais frutos. Veja só um detalhe importante. Em Gênesis 1, 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, Deus nos criou para dominar peixes, aves, animais, plantas. E não foi para dominar seres humanos. Isso inclui nossos filhos. Então, além dos animais, você não foi criada para dominar seres humanos, e sim você mesma. Se chama domínio próprio, não é domínio alheio. Dominar significa controlar, governar, gerenciar, dirigir. Você pode até ser um líder. Líder, ele não controla pessoas, ele influencia sem oprimir. Então, na Bíblia, nós temos alguns exemplos de pessoas que tiveram domínio próprio e outras não. Eu vou dar exemplo do José do Egito, esse teve o domínio próprio. Ele foi tentado pela esposa de Potifar, mas o que ele fez? Ele fugiu dela. Ela tentou seduzi-lo, mas ele não aceitou. Agora, uma pessoa que não teve domínio próprio em algum momento foi Davi. Ele falhou em exercitar seu domínio próprio com Batseba e acabou perdendo o domínio não só de si mesmo, mas também do resto de sua família. E quanto ao controle, o nosso controle do domínio próprio? Como está seu temperamento? O seu apetite? Veja bem, Eva não teve domínio próprio. Ela comeu o fruto proibido. E sobre sua língua? Sobre seus pensamentos? Sobre suas finanças? E as redes sociais? Veja, quando nós temos o Espírito Santo, ele se revelará naturalmente com todos os seus frutos, sendo o domínio próprio um dos mais importantes. Nós devemos buscá-lo, pois ele nos capacita ao controle de quem somos e como reagimos às circunstâncias e a tudo que nos acontece, tanto de bom como de mal. Em Mateus 21, 12, diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Então, alguns cristãos usam este exemplo da atitude de Jesus para se justificarem quando ficam sem domínio próprio, ou seja, quando perdem a calma e se irritam com alguma coisa. Jesus, ele não perdeu o domínio próprio, pois ele fez aquilo, mas com domínio. Foi uma atitude chocante, porém libertadora. Jesus usou o chicote para espantar os animais, e ele não feriu ninguém. E sobre o comportamento de Jesus?
havia uma expressão do sentimento de Jesus com respeito à casa de seu pai. A ira de Jesus não foi descontrolada, não teve falta de autodomínio ou um estouro de estresse. Jesus, ele sendo a imagem do próprio Deus, é alguém compassivo, terno, benevolente, cheio de misericórdia e vagaroso em irar-se. E a sua forma de agir foi justa, foi perfeita, foi correta. Ele teve zelo e amor pela casa de Deus. E você, quando perde o controle? Será que é com o mesmo objetivo de Jesus? É para zelar de algo que faça o reino de Deus progredir? Ou é um ato de defesa sua, sem imaginar que você pode estar ferindo alguém ou prejudicando até você mesmo? O domínio próprio, ele tem a ver não apenas com o domínio de sua ação, mas sobretudo sobre o domínio da reação. E quando alguém vive bem conosco, é recíproco. E quando é o contrário? Qual é a sua atitude? Se devolver no mesmo tom, você não tem o domínio próprio. Então, exerça o fruto do Espírito, exerça o domínio próprio e deixe o Espírito Santo governar a sua vida. Em Provérbios 16, 32 e 33 diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Receba esta palavra no seu coração. Que Deus os abençoe. Amém.